Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais na internet brasileira. Hoje nós vamos realizar o primeiro dos seminários sobre a lavagem de dinheiro. Hoje o título é Diálogos sobre a Lavagem de Dinheiro, parte 1. Nós vamos ter aqui grandes palestrantes e o evento será presidido pelo Dr. Arthur Gueiros, professor de Direito Penal da UERJ, procurador regional da República, pós-doutor pela Universidade de Coimbra e diretor do CPJM. Teremos também como palestrante o professor José Maria Panoeiro. Ele foi promotor de justiça do Ministério Público do Rio, delegado de polícia no Rio, procurador da República com atuação na área criminal, pesquisador do CPJM e doutor em Direito Penal pela UERJ. Teremos também a doutora Elisa Pitaro Neves, promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professora de Direito Penal e Processo Penal da EMERGE, mestre em Direito Penal pela UERJ. Dr. Fábio André Guaraghini, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, professor do Programa de Pesquisa da Unicuritiba, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Paraná, FIMPOR, e da Escola da Magistratura do Paraná. É doutor e mestre em Direito em Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, com estágio pós-doutoral pela Universidade de Estudo de Milano. Gente, sejam muito bem-vindos, vamos receber os nossos palestrantes agora e passo a palavra para o doutor Arthur Gueiros, o nosso presidente do evento. Doutor Arthur, a palavra é do senhor. Boa noite a todos. Inicio dando o meu agradecimento ao querido professor Lélio Braga e ao canal Senhor Criminologia por estar realizando mais uma atividade acadêmica da mais alta relevância e atualidade. Cumprimento aqui os nossos integrantes desse debate, professor José Maria Panoeiro, professora Elisa Pitaro, professor Fábio Guaraghini, e vamos conversar, vamos discutir sobre alguns temas da atualidade, mais especificamente a questão envolvendo a Lei 9.613, com as suas subsequentes alterações, e uma comissão instalada pelo senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que tem como objetivo, grosso modo, fazer uma reforma naquilo que entender pertinente na referida lei da lavagem de dinheiro. Eu estou aqui como presidente, então vou apenas, muito honrosamente, né, em nome do nosso Centro de Pesquisas e Crimes Empresariais de Compliance, agradecer a oportunidade. Eu vou passar a palavra para os nossos expositores e queria apenas deixar como se fosse uma espécie de uma provocação, né, inicial, né, uma brevíssima, rápida consideração, quase uma coisa muito... não é tão simples, mas seria tão simples como uma operação de adição, de soma. Você tem, alguns anos atrás, vimos no Brasil o seguinte: nós temos, né, o crime de corrupção passiva e ativa com uma pena mínima de 2 anos e o crime de lavagem de dinheiro com a pena mínima de 3 anos, dando 5 anos, né, e um entendimento no Supremo que prevaleceu durante um determinado período com relação à execução provisória da pena após a condenação na segunda instância, e, além de outras questões que não vêm aqui, mas o que você verificou foi uma espécie de uma pequena revolução, diria assim, de sorte que uma série de pessoas, de empresários, políticos, né, que se viram julgadas e condenadas por corrupção e lavagem, iniciando o cumprimento da pena, né, e isso causou uma série de coisas no nosso país, que todos assistimos, né, e isso foi, digamos, uma coisa que eu reputo com todos os seus, né, com todos, enfim, nada é perfeito, mas foi algo positivo para o país, e nós, aparentemente, parece que começamos a ver um pêndulo em outro caminho. É só essa colocação inicial que eu faço aos nossos palestrantes, mas hoje estou aqui mais para ouvir do que para
para opinar. Boa noite a todos. Eu vou começar, né, dando a palavra à professora Elisa, né, vamos, né, e na sequência para os demais expositores. Pode ser dessa maneira, professor Lélio? Então, vamos lá, vamos começar? Todos me ouvindo bem? Tranquilo? Olha, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com colegas do Ministério Público, né, professor Lélio, professor Fábio, professor Arthur Gueiros, meu amigo, meu orientador no mestrado da UERJ, meu amigo, grande amigo, incentivador, professor Panoeiro, que é meu colega de Ministério Público Federal, não é? O que o professor Arthur Gueiros colocou aqui, nessas considerações iniciais, que em parte estão afetas até ao processo penal, eu aproveito aqui a sua provocação e provoco mais ainda, não é? Porque foi introduzido com o pacote anticrime a proposta de acordo de não persecução, né, que vem sido tratado de uma maneira, assim, digamos, massiva, automática, né, para crimes cuja pena mínima não supere o limite de 4 anos, onde a gente pode incluir a lavagem, a corrupção e outros crimes que são extremamente graves, não é? Então, parece que o nosso modelo, não é, tanto de direito penal como de processo penal, acaba funcionando como um grande facilitador, não é, para esse tipo de comportamento. Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro em centrais de inquérito, não é, central de inquérito na Baixada Fluminense. O volume de crimes que eu pego é muito grande, a maneira como esse instituto processual vem sendo tratado, na realidade, pelo judiciário carioca é extremamente preocupante. Eu tenho alguns procedimentos de lavagem e estou extremamente preocupada se, quando eu chegar no final, se eu eventualmente me recusar a fazer a proposta de acordo de não persecução, que particularmente eu acredito que é um tipo de delito pela própria natureza, não deva ser feito, mas eu sei que, pelo menos nesse primeiro momento, as coisas não estão sendo tratadas dessa forma, não estão sendo tratadas como um direito subjetivo. Então, tem mais aí uma espécie de bônus, digamos assim, para delitos tão graves como o nosso delito de lavagem. Não é? Hoje parece que saiu uma reportagem do jornal Globo, parece que esses juristas que estão envolvidos na comissão da nova lei de lavagem de dinheiro estão com a ideia de abrandar a pena, quer dizer, a pena que hoje vai de 3, se não me engano, até 10 anos, eles querem diminuir a pena máxima. Então, se a gente já está num contexto de abrandamento, não é? Se a comissão já está pensando em abrandar a lavagem, isso é extremamente preocupante para todos nós, não é? Bem, mas isso aí foi só para aumentar um pouquinho aqui a provocação que o meu professor, meu amigo Arthur Gueiros, trouxe aqui para a gente. O tema que eu vou falar hoje aqui, que a gente vai começar essa rodada de conversa, diz respeito ao bem jurídico na lei de lavagem. Só que antes de eu chegar especificamente no bem jurídico da lavagem, do crime de lavagem, que é algo extremamente complexo, e a gente vai ver o porquê, eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar de onde surgiu a teoria do bem jurídico, porque tem um motivo, né? A teoria do bem jurídico, até hoje, ela é concebida sempre com um âmbito reducionista. Como assim reducionista? A teoria do bem jurídico, ela vem, até hoje, utilizada para limitar o poder punitivo, não é? Ela vem para legitimar e limitar o poder punitivo. Isso hoje, em determinados casos, fica um pouco descontextualizado, mas historicamente falando, por isso que eu queria voltar um pouquinho no tempo, tem uma razão razoável para isso. Isso lá por volta do século XVIII. Né? Vejam, a teoria do bem jurídico ela foi desenvolvida num período da história onde o poder de punir ele era ilimitado. Crime era qualquer coisa que desagradasse o soberano ou então qualquer conduta tida como uma agressão a Deus, um pecado. Tudo isso poderia ser tratado como crime. Né? Então, ela foi desenvolvida, num primeiro momento, a partir da noção que o direito de punir deveria estar atrelado, de alguma forma, à existência de uma lesão a direitos subjetivos. Foi um primeiro momento em que houve uma reflexão sobre esse arbítrio punitivo, digamos assim. Posteriormente, ela foi desenvolvida e aprimorada por outros autores, como o Feuerbach, não sei se eu pronuncio assim, e o Birbaum. Né? Foi um dos primeiros autores que começaram a trabalhar a teoria do bem jurídico. Quer dizer, nesse contexto, o crime não poderia representar apenas a realização de um comportamento proibido pela norma. Crime não é aquilo que está na norma, não é isso. O tipo deveria ter um conteúdo material que legitimasse a punição e, ao mesmo tempo, limitasse esse poder punitivo, que era totalmente desenfreado, descontrolado na época. Mas vejam, nós estamos aonde? Estamos no século XVIII, né? O século das luzes, período de grandes transformações de caráter político e filosófico que repercutiram muito no direito penal. O surgimento da teoria do bem jurídico nessa época, de certa forma, é um reflexo da tentativa de buscar uma punição mais justa e mais humana para os criminosos. E, sem dúvida alguma, foi um grande marco para o direito penal. Vejam, ela preconiza, em apertada síntese, né, digamos assim,
que o direito penal deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à subsistência e à convivência dos indivíduos sob pena do direito penal, o poder de punir, o poder punitivo, perder a sua legitimidade. Ela surge nesse contexto. E com o passar dos anos, ela acabou sendo incorporada à dogmática penal e se consolidando como uma importante ferramenta para limitar o poder punitivo, ainda que ela tenha se amoldado às características políticas e sociais de cada período da história. Mas vejam, até hoje, a teoria do bem jurídico ela ainda é utilizada como um forte argumento para conter novas incriminações. Ainda que o direito penal atual seja totalmente diferente, a sociedade atual seja bem diferente daquela sociedade do século XVIII, veja, porque ela é extremamente complexa, não é? E não apenas bens individuais devem ser objeto da tutela do direito penal, existem outros bens extremamente relevantes à subsistência dos indivíduos, por exemplo, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, saúde pública, etc., etc. Mas ainda assim, a teoria do bem jurídico continua sendo utilizada como um argumento para conter essa expansão do direito penal, de forma a manter o direito penal no mesmo eixo de bens individuais típicos do século XVIII. É claro que o direito penal não pode jamais perder o seu caráter fragmentário, não é isso, não é? Ninguém aqui está defendendo isso de forma alguma, não é? Mas o mundo mudou. A sociedade do século XVIII é diferente da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Não é? Se você pensa em termos de século XVIII, quais eram os crimes, né? Eram aqueles crimes contra patrimônios pontuais, locais, agressões individuais. Hoje não é? Hoje a gente pode estar aqui no nosso computador, através da internet, cometendo um crime em outro estado, em outro país, em outro município. As fronteiras mudaram, tudo mudou. A complexidade humana está levando o direito penal para um outro contexto, para um outro caminho, mas ainda assim a teoria do bem jurídico ela é ainda utilizada como uma barreira para conter isso tudo. E quando a gente tenta defender, não é? Isso é muito interessante, que novos bens estão surgindo por conta dessas novas formas de relacionamento, parte da doutrina fala em crise do bem jurídico. A teoria do bem jurídico não pode servir para aumentar o poder punitivo. Ela surge exatamente para a finalidade oposta, que é exatamente a contenção do poder punitivo. Então, vejam, por que eu estou me preocupando em falar isso com vocês? A gente está estamos em vias de modificar a legislação de lavagem, não é? Uma legislação que tem um bem jurídico extremamente controverso. Eu vou começar a falar sobre isso agora com vocês, e temos uma teoria, não é? Que serve como argumento acadêmico, dá um suporte muito grande para você reduzir ainda mais a possibilidade de criminalização de várias condutas, inclusive da lavagem de dinheiro. Mas vamos lá, vamos agora começar a vir um pouquinho para a lavagem de dinheiro. Antes de mais nada, vamos visualizar quando que eu poderia começar a visualizar o início do crime de lavagem. Digamos assim, o início da tipicidade objetiva do crime que nós estamos vendo aqui agora começa precisamente, não é, com a utilização de manobras para ocultar a origem daquele lucro, daquele patrimônio ilegal. Momento esse que deverá coincidir, ou pelo menos poderemos visualizar, o início de agressão a um determinado bem jurídico. Ok? Vejam, a linha divisória entre o início de execução do crime de lavagem e o exaurimento do crime antecedente, ela é tênue, mas ela existe. Até porque, no mero exaurimento do crime antecedente, não há emprego de manobras voltadas à dissimulação de absolutamente nada, mas apenas o mero uso ou gasto do dinheiro que foi obtido de forma ilícita. Mas sendo ainda mais precisa, a diferenciação entre o exaurimento do crime antecedente e o crime de lavagem deverá passar pela criação de um novo risco para um determinado bem jurídico. Tá bom? Esse novo risco deverá se dar necessariamente em relação a um novo bem, que a gente vai começar a ver aqui agora, ou em relação a um bem anterior, mas porém visto sobre uma outra dimensão. Senão eu estou correndo aqui o risco de violar, não é, aquela questão que trata do bis in idem. Bom, que seja. Então, a partir daqui, a gente começa a ver a relevância da gente delimitar qual é o bem jurídico tutelado aqui no crime de lavagem. Vou citar aqui alguns exemplos, tá? Questões práticas que podem surgir a partir da definição do bem jurídico de lavagem. Primeiro de todas, a legitimidade da tipificação desse delito, não é? Pois a falta de um bem jurídico tutelado vai levar de forma contundente, não é, a inconsistência dessa próxima legislação que está para vir aqui. Por quê? Porque a nossa legislação, diferente, por exemplo, da legislação norte-americana,
que é regida por princípios bem pragmáticos, né? Porque lá, uma vez constatada a necessidade de coibir uma determinada conduta considerada socialmente danosa, abre-se a possibilidade de criar um tipo penal nos Estados Unidos. Ainda que esse novo tipo venha até coincidir com a proteção de um determinado bem jurídico, isso lá não é primordial, mas aqui no Brasil é primordial. Eu só posso pensar aqui em criminalizar uma conduta, não é, se essa conduta for lesiva a um determinado bem, para que essa criminalização tenha legitimidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é imprescindível, é importante definir qual é o bem jurídico, porque a partir desse momento eu posso estabelecer, digamos assim, um marco inicial da punibilidade pelo crime de lavagem. Por quê? Porque enquanto a gente não cria um novo risco a esse bem jurídico penalmente relevante, a sua atuação não pode ser considerada típica para fins de incidência da lei de lavagem. A conduta será, no máximo, classificada como um pós-fato impunível relativo ao crime antecedente. É o que muitas vezes é discutido no Supremo em relação à corrupção e a lavagem de dinheiro, tá bom? E um outro título de exemplo também, não é? Seria possível a imposição de pena àquele que pratica o crime antecedente e, uma vez obtido esse lucro ilícito, ele realiza uma das condutas previstas na lei de lavagem, sendo o mesmo bem jurídico tutelado? Seria possível essa dupla punição, que hoje é possível, né? A gente está falando da hipótese de autolavagem, mas mudando o bem jurídico, né? Estabelecendo qual bem jurídico é violado pela lei de lavagem, isso seria possível? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que mostram a relevância da gente determinar não, né? Da gente observar qual vai ser o bem jurídico tutelado na lei de lavagem. Mas a legislação vai se ocupar disso? Olha, se eu pudesse chutar, eu acredito que sim, né? Porque existem muitas controvérsias a respeito de qual é o bem jurídico que a Lei 9.613 tutelou, não é? E já que a gente está diante de uma nova legislação que tem vias de ser elaborada, talvez uma das maneiras de abrandar, não é? Uma das maneiras mais sutis de se abrandar a punição do crime de lavagem seja optando por um determinado bem jurídico em detrimento de outros. Mas a gente está indo para lá. Vamos lá. Qual é a dificuldade, não é, que nós temos aqui em apontar qual é o bem jurídico tutelado aqui na lei de lavagem de dinheiro? Eu vou citar duas, que a professora Juana Delgado, uma professora espanhola, ela aponta. Ela fala o seguinte: a tipificação da lavagem, ela observou uma lógica oposta àquela que normalmente ocorre na criação de tipos penais, não é? Por quê? Porque o normal é que você identifique um bem jurídico que deve ser protegido para depois você editar uma norma. Na lavagem de dinheiro ocorreu o contrário. Primeiro foi editada a norma e depois houve a preocupação em se identificar qual é o bem jurídico ali tutelado. E um segundo ponto é a própria redação dos tipos penais incriminadores. Segundo a professora, não é, tirando como parâmetro a legislação espanhola, não é, apesar lá na Espanha a lavagem está no capítulo dos crimes contra a ordem socioeconômica, não é, a redação dos tipos penais levam a crer que trata-se de um crime contra a administração da justiça. Aqui no Brasil, apesar da lei de lavagem estar prevista na legislação especial, o tipo penal não ajuda muito a gente a identificar efetivamente qual é o bem jurídico que a Lei 9.613 pretende tutelar. Bom, a partir disso, surgem várias orientações. O objetivo aqui não é esgotar. Oi? Doutora Elisa, a senhora tem 2 minutos. Cortar meu som? Fica tranquilo. Tô indo. Tá? Não, você volta depois. Tá, Lélio? Não, você volta Vamos lá. depois. Existem várias teorias. A primeira que fala da superproteção do bem jurídico antecedente, né? Quem defende essa teoria entende que, na verdade, a lei de lavagem ela não está punindo um outro bem jurídico, está punindo o mesmo bem jurídico do crime antecedente, criando uma espécie de superproteção. Qual é o problema se for adotada essa teoria? Primeiro, facilitaria a aplicação do princípio da consunção entre o crime antecedente e o crime de lavagem. Segundo, sem um novo bem jurídico, a lavagem pode passar a ser considerada como um mero exaurimento, não é? E acabaria inviabilizando a punição pela própria autolavagem. Então, uma maneira muito simples e sutil do legislador dar uma esvaziada é apontar como bem jurídico tutelado pela lei de lavagem o bem jurídico do crime antecedente. Uma outra teoria, não é, uma outra linha de teorias, outro grupo fala que o bem jurídico tutelado na lei de lavagem é a administração da justiça, né? Uma vez que a lavagem ela está preocupada, no primeiro momento, o crime de lavagem está voltado para os efeitos da ocultação do crime antecedente. Então, o bem jurídico violado seria a administração da justiça. Quer dizer,
não é o adequado, porque transformaria a lavagem de dinheiro numa espécie de favorecimento real qualificado. Não é? E o crime de lavagem não está preocupado apenas com o encobrimento do crime antecedente, mas principalmente com a reinserção do dinheiro ilícito que foi obtido, né, a sua reinserção na economia oficial. Não é? Hoje, a teoria que prevalece é a teoria que, no Brasil e fora do Brasil, é que o bem jurídico tutelado é a ordem econômica. É o mais razoável, a gente espera que continue assim. Existem críticas, claro, mas são críticas que acabam tentando deslegitimar não apenas a legislação de lavagem, mas elas tentam deslegitimar o próprio direito penal econômico, não é? Dizendo que existem outros ramos mais interessantes para tratar do assunto, etc., etc., mas eu acho que isso daí, com o passar do tempo, isso acaba sendo superado. Só para encerrar aqui, antes que o professor Lélio corte o meu áudio, qual é a minha preocupação aqui? Não é? A gente está diante de uma elaboração de uma nova lei sobre lavagem e é muito possível que o legislador defina aqui qual o bem jurídico está sendo tutelado. E dependendo da opção, além da gente não modernizar a legislação atual, poderá ser reduzido o alcance de condutas que atualmente são consideradas como lavagem. Isso apenas com a definição do bem jurídico tutelado. Além disso, considerarmos o fato que a teoria do bem jurídico é tradicionalmente utilizada para limitar poder punitivo, eventual escolha teria como argumento um suporte teórico muito forte, que é a contenção do poder punitivo. Então, a gente tem que ficar atento. Doutora Elisa, sua plateia está aqui, ó, se manifestando, pedindo mais tempo para você. Mais tempo para a doutora Elisa. Dá mais 2 horas para ela aí. Presidente, com quem agora que o senhor passa a palavra? Excelente, professora Elisa, muito, muito interessante, muito esclarecedor e vai direto ao cerne da questão. Essa questão em torno de uma nova tipificação que está sendo, teoricamente, proposta, né, por algumas informações que começam a surgir, né, a respeito dos trabalhos, dessa douta comissão, aos quais, evidentemente, nós temos um grande apreço pelos seus integrantes, né, pessoas da mais alta qualificação, né, e profissionais de diversos segmentos, mas é claro que, como vivemos num ambiente democrático, salutar, é evidente que tudo deve ser devidamente discutido, né, fazendo uma comparação, quando nós tivemos, alguns anos atrás, o PLS 236, que seria o novo Código Penal, e ele foi acompanhado de uma grande discussão, um grande debate, né, em diversos locais, a respeito daquele... Isso em nada importou em nenhum demérito aos grandes nomes, né, que fizeram parte, e outros tantos projetos. Então, acho que é importante haver uma mobilização e uma discussão ampla, claro, ao lado de outros que já estão sendo feitos, né? Isso nesse ponto, acho que é um grande mérito, mais uma vez, ao canal Senhor Criminologia, que está, na minha opinião, ocupando um espaço, né, que poderiam, eu digo até pela minha instituição, pela associação da qual eu faço parte, né, que poderia estar aí realizando essa atividade, infelizmente, mas isso aí é uma questão de cada qual. Passar, então, se me permitir, pesado, Lélio, ao professor José Maria Panoeiro, né, para ele também falar do que ele pensa, do que está acontecendo, se ele quer abordar uma questão, qual questão, se quer, enfim, fica à vontade, professor Panoeiro, aí a palavra é sua aí. Obrigado, eu agradeço mais uma vez ao professor Lélio por ter encampado aí a ideia do debate, ao Adriano, que criou o grupo lá para a gente debater, professor Arthur, Elisa e Fábio, que aceitaram o convite de participar desse primeiro painel. A nossa ideia é realmente democratizar o conhecimento e jogar um pouco de luz sobre tudo que está sendo debatido, em especial, eu costumo sempre dizer isso, pelo fato de que nós aqui, ao debatermos, não ganhamos absolutamente nada. Nós estamos aqui querendo debater com seriedade o tema da lavagem, debater da forma possível, debater os caminhos que nós vamos tomar em termos de nação. E
A doutora Elisa fez as suas considerações e eu vou pegar um gancho de algumas passagens dela para que a gente chegue aos comentários relativos à modalidade fundamental do tipo penal de lavagem, que é o ocultar ou dissimular origem, localização, etc. Como bem disse a professora Elisa, e isso vem muito bem registrado pelo professor Blanco Cordeiro, o delito de lavagem ele é de origem norte-americana, né? A expressão lavagem de dinheiro começa lá no século passado, quando mafiosos italianos, Al Capone e outros, começaram a se utilizar de lavanderias, expediente muito comum por gerar dinheiro em espécie na época, para poder tentar mascarar os ganhos ilícitos. A origem do termo é dessa. A gente encontra em alguns livros registros que é da década de 70, de lavanderias de cartéis colombianos, mas há alguns livros espanhóis que contam o histórico da lavagem de uma forma um pouco mais detida e dizem que na década de 70 houve apenas um resgate daquela terminologia que foi usada lá atrás, ficou esquecida e foi resgatada. Mas há uma figura central no procedimento de lavagem de dinheiro que talvez seja mencionado no outro livro, mas ele é talvez o grande articulador do processo moderno de lavagem de dinheiro. Chama-se Meyer Lansky. Ele uniu a máfia italiana, a máfia judia, e montou os grandes esquemas de lavagem de dinheiro através de cassinos, prostituição, jogos legais e ilegais, contrabando de bebidas alcoólicas e uma série de outras atividades proscritas. Ao desenvolver essa rede de lavagem, talvez Meyer Lansky tenha montado pela primeira vez uma estrutura muito bem organizada, uma engenharia muito bem organizada do que seria uma atividade empresarial criminosa, ou seja, ele fazia uma divisão muito bem estruturada dos postos dentro das suas organizações, que lavavam dinheiro para as outras organizações e também se envolviam em atividades ilícitas, de modo que ele tinha uma preocupação muito grande com a distribuição dos lucros conforme o grau de responsabilidade de cada um dos agentes. Isso é contado em diversos livros norte-americanos e nos quais a gente se depara com essa narrativa, a ponto do Meyer Lansky dizer, o que não foi jamais confirmado por ele, que a máfia americana tinha um volume de negócios equivalente à United States Steel, uma das maiores empresas americanas no mercado de aço. Pois bem, meus amigos, vem a década de 60 e aquela máfia que viu Al Capone ser condenado vai mantendo os processos de lavagem. Só que o desenvolvimento do mercado de serviços financeiros, leia-se, a globalização financeira que engatinhava naquela época, vai propiciar todo um avanço no processo de lavagem, que vai saindo gradualmente de lavanderias para mercado de fast food, para migrar para o sistema financeiro. Agora, a razão da criminalização nos Estados Unidos é, como disse a doutora Elisa, pragmática. Os americanos veem a conduta como antissocial e a criminalizam. Nós, que temos uma matriz germânica, buscamos sempre, a partir da teoria do bem jurídico, conformar isso. E essa dificuldade toda que a doutora Elisa narrou, ordem econômica, é o bem jurídico antecedente, não, é a administração da justiça, me leva a uma compreensão, olhando para as convenções internacionais que tratam do tema específico. Se cada um de nós for à Convenção de Viena, vai ver lá que a Convenção de Viena manda reprimir a ocultação de bens, direitos, valores, localização. Uma descrição muito parecida com o nosso artigo 1º da Lei de Lavagem. A Convenção de Palermo, que trata de crime organizado transnacional, também manda reprimir a ocultação de valores, bens provenientes de crimes de organização criminosa. E o mesmo para a Convenção de Mérida de 2003. Palermo, 2000, Mérida, 2003. Mas o que é ocultação, meus amigos? Ora, no vernáculo, ocultação é o resultado da ação de ocultar, de encobrir. Embora nós tenhamos renomados autores, pesquisadores na comissão, muitos deles são advogados. Isso não é demérito ser advogado. Porém, há uma questão de fundo relacionada a determinados interesses, o que soa de uma forma diferente. Nós estamos discutindo crime. Então, se nós estamos a discutir crime, estamos discutindo enquanto sociedade. Podemos debater se a pena é mais alta ou se a pena é mais baixa?
perfeitamente legítimo. Podemos debater se o verbo ocultar, quando é uma receptação, ele é permanente, permite que o dono do ferro velho seja preso em flagrante. Se o verbo ocultar, na ocultação de cadáver, é permanente, o Supremo não autoriza extradição de militares argentinos por ocultação de cadáver do tempo da ditadura militar da Argentina. Por que diabos a doutrina vai interpretar o verbo ocultar na hora da lavagem de dinheiro, que a gente chega no andar de cima, como um crime instantâneo? Por qual razão o verbo parece ter um outro sentido? Se nós pegarmos Pierpaolo Bottini e Gustavo Badaró, está lá. Cada ato de lavagem consuma a lavagem. E se o cara não fizer mais nada, o crime é instantâneo, corre a prescrição daquele momento. Ora, meus amigos, não dá para interpretar. Nós estamos criando um direito penal para a classe alta, no qual o verbo ocultar tem um sentido, e um direito penal para a classe baixa. Isso é desprovido de qualquer tipo de racionalidade. Se o direito penal alcança uma maturidade, como a gente discute, quando o direito penal econômico se desenvolve, nós vemos autores de uma classe que sempre foi imune a ser alcançado, chegando a responder por seus atos, não estamos nem debatendo condenação, estamos discutindo que eles podem chegar a responder pelos atos. Nós vamos construir teses que são absolutamente contrárias ao vernáculo para dizer que aquilo ali não é um crime permanente. Pois uma das teses noticiada pelo o Globo de hoje, da doutora Raquel Santoro, advogada do operador do PSDB, Paulo Pereira, acho que é o conhecido como Paulo Preto, salvo engano, é justamente que a lavagem não seja um crime permanente. Ora, meus amigos, é intuitivo que a lavagem seja um crime permanente e dificulta a prescrição. E isso nos leva para uma questão que é hoje fundamental, qual seja, o problema da análise econômica do direito. Dentro da análise econômica do direito, o professor Vasco Rodrigues diz que nós temos que observar, em primeiro lugar, é preciso fazer com que o sujeito perca o proveito criminoso do crime. Mas isso não é suficiente, meus amigos, por uma razão simples. Se o crime vira uma conta corrente de perdas e ganhos apenas, ou seja, aquela lógica de transformar tudo em direito administrativo sancionador, ou seja, cometeu o crime, devolve o dinheiro, pagou uma multa, eu passo a criar dentro da própria atividade criminosa uma matemática de custos e benefícios baseada num determinado risco que se resolve economicamente apenas. Por isso a necessidade de se socorrer do direito penal nesse quadro. E aí diz o seguinte, pois bem, existe um outro risco que tem que ser trabalhado aqui. E que risco é esse? É o risco de ser descoberto e o risco da lavagem de ser, pela lavagem de dinheiro, ser alvo de uma perda da liberdade. Ora, meus amigos, se nós estamos diante de duas escolhas, ou seja, um crime permanente, que demora mais a prescrever, e um crime instantâneo, que prescreve mais rápido, soa intuitivo que, sob a perspectiva de uma análise econômica do direito, e por que análise econômica do direito num crime de lavagem? É simples, diz o Jorge dos Reis Bravos, um procurador da República de Portugal, que a lavagem é o grande guarda-chuva, é a grande mãe dos delitos econômicos. Ela é o braço que vai protegendo cada um desses delitos para que o ganho não seja perdido. Então, dentro dessa perspectiva de análise econômica do direito, meus amigos, soa absolutamente despropositado e tende à impunidade esse tipo de abordagem. Contudo, eu diria mais o seguinte, pensem apenas o seguinte, 4 instâncias recursais, com o sem número de recursos que nós temos, e um crime em que você reduz a pena, como uma das propostas ali, não, a pena da lavagem tem que ser igual à pena do crime antecedente pela qual o cara foi condenado. Então, a corrupção tem pena de 2 a 12. Aí uma das propostas é, se ele for condenado por 4, vamos ler o que está implícito nesse discurso. Se ele for condenado por 4, significa que ele vai me exigir a condenação pelo antecedente para condenar pela lavagem. Porque eu só posso saber a pena do antecedente com condenação. Isso nos leva à questão do delito prévio. Existem 2 sistemas. Um sistema no qual é necessário você condenar pelo delito prévio para condenar pela lavagem, que é o sistema defendido por Graber, e o sistema defendido por Ackermann, que bastam as provas indiciárias para que eu possa chegar e condenar por lavagem.
É o sistema adotado na Espanha, é o sistema que o Tribunal Supremo de Espanha diz que é o correto. Podemos usar provas indiciárias para demonstrar a existência do crime antecedente. Paulo Maluf foi o caso concreto. Ele não foi condenado pela corrupção, mas foi condenado pela lavagem. Agora, se nós começamos a criar mecanismos nesse sentido, como de exigir condenação do crime antecedente, como defendeu, segundo reportagem do Globo, mais uma vez, não vi o doutor Gamil Fopel falar, vi a reportagem do Globo compartilhada pelo doutor Lélio Calhau num grupo em que fazemos parte e debatemos questões jurídicas, de que você só poderia condenar a lavagem com a condenação do crime antecedente. Ora, isso aparece até no Isidoro Blanco Cordeiro. É um passo a mais para garantir a impunidade da lavagem de dinheiro. Então, quando nós observamos todas essas dificuldades que começam a ser apresentadas, discussões que eu acho que o doutor Fábio Guarini vai entrar, como a doutora Daniela Teixeira propõe, segundo o Globo, que pagamento de honorário advogado não possa ser lavagem de dinheiro. Meus amigos, nem tanto lá, nem tanto cá. O advogado que recebe pagamento, óbvio que ele não vai ser condenado por lavagem de dinheiro. Agora, o advogado que empresta seu escritório para que haja operações de lavagem dentro dele, são coisas diferentes. O que, então, eu gostaria de concluir aqui, com vocês aqui, o nosso tipo penal de lavagem, o tipo penal principal, ele atende aos requisitos do GAFI, atende aos requisitos no sentido de quê? De promover uma resposta à lavagem de dinheiro condizente com o que foi pensado pelos organismos internacionais. Nós não estamos debatendo apenas o processo do advogado A, B, C, do réu B, C, D. Nós estamos discutindo, como disse o Mário Vargas Llosa, a escolha de um modelo regulatório para o país que sinaliza que nós somos merecedores de investimentos externos. É disso. Nós estamos discutindo o futuro desse país, que está entre as 10 maiores economias do planeta, mas não tem condições de gerar riqueza para grande parte da sua população. Pode parecer um debate simples de lavagem de dinheiro, de punitivismo, de neocriminalização ou qualquer outra coisa, mas não é disso que a gente está tratando. Nós estamos tratando de futuro do país, de enfrentamento à corrupção, mais que isso, de enfrentamento à criminalidade organizada, porque é a isso que se conecta a lavagem. Muito obrigado. Doutor Panoeiro, vou passar a palavra ao presidente aqui, mas eu quero lembrar um assunto, o senhor falou a coisa certa, ninguém aqui está contra os advogados, não. Nós estamos aqui querendo o aperfeiçoamento da lei. Agora, o que me causa uma certa estranheza é porque em 2003 eu estive em Salamanca fazendo uma especialização e lá se debatia sobre honorários maculados. E aí de 2003 até 2020 não debateram nada. E agora querem debater de outubro até dezembro, já vão apresentar já uma resposta já para a sociedade. Eu acho que esse debate, ele está, eventualmente, se for até dezembro, e provavelmente vão querer votar a lei logo depois, eu acho que a sociedade merecia um prazo melhor para se estabelecer um equilíbrio melhor para todo mundo. Mas passa a palavra para o nosso presidente, Arthur Gueiros. Realmente são muitas questões, parabéns, professor Panoeiro, também, por sua exposição. Eu lembro que nós estamos agora completando 5 anos do Panama Papers, onde foi revelado um dos maiores escândalos envolvendo um escritório de advocacia de alcance mundial, Mossack Fonseca, e acho que isso é uma boa lembrança para aqueles que estiverem realmente querendo sobre essa matéria, com todo respeito. Há uma questão histórica que o professor Panoeiro falou, que a gente vai agora mostrar um vídeo que o professor Lélio aí descobriu para a gente. Doutor Arthur, é bom registrar, né, que isso aqui se trata da cena daquele filme Scarface do Brian De Palma, lá do início dos anos 80, né? Exatamente. Esse tipo de conduta já é comum lá de trás. Exatamente. E você verifica, né, que ele chega numa agência bancária com sacolas de dinheiro para inserir no sistema bancário. Acho que comprando aqui, fazendo várias aquisições subsequentes, injetando dinheiro do narcotráfico
Isso foi lá atrás, né, digamos, correspondeu à chamada primeira geração de lavagem de dinheiro, né, acho que a gente pode observar aí, e parece alguma coisa histórica lá, chegando na agência, chegando o gerente olhando, né, e vendo aquilo, e ótimo, né, na verdade, isso é uma questão, né, mas demonstra, por exemplo, no caso do grupo HSBC, que lavou, né, professor Hélio, lavou bilhões do narcotráfico mexicano, né, dos narcotráficos mexicanos, cartel de Sinaloa, e de países sabidamente envolvidos com terrorismo, dentro do sistema bancário de Nova York, né, o grupo HSBC, que sofreu fez um acordo, né, e pagou uma multa que não correspondeu nem ao daquele trimestre. Tem um filme até para quem gosta, né, na Netflix, né, eu acho que é Dinheiro Sujo, na Rota do Dinheiro. Dinheiro Sujo, é uma minissérie. Isso, tem lá. Tem um caso isso é um exemplo, né? Isso está dentro desse contexto. E como o professor Panoeiro mencionou, né? Isso parece, né? Mas isso está inserido, né? E muito mais. E nós vivemos. O professor Lélio falou um pouquinho ali sobre Sutherland, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, o crime de evasão de divisas, manutenção de depósitos não declarados no exterior, que aí veio uma determinada normativa infralegal que, digamos, né, teria esvaziado, né? E aí eles percebem, parece que perceberam, né, a questão da lavagem, e agora virou uma espécie de um objetivo, né, essa pretensão, né, respeitando, claro, sempre, não sou dono da verdade, né, a coisa mais bacana que existe é você ter a sua opinião, isso é próprio de uma democracia, né? Então, mas eu vejo, eu partilho disso que foi dito com relação ao que está acontecendo, né? Enfim, passar ao querido professor Fábio Guaraghini para passar as suas considerações. É um prazer enorme estar aqui com o querido professor. Presidente, vou passar para o doutor Fábio aqui, mas você sabe que eu sou um apaixonado por Sutherland. Tipo, o CPJM também é apaixonado por Sutherland. Então, assim, uma coisa muito interessante que a gente estudando Sutherland, o procedimento padrão dessas pessoas aí que estão envolvidas com o crime do colarinho branco, que gostam de andar muito de mão dadas com o pessoal assim, com os grupos da lavagem de dinheiro, é o mesmo que Sutherland denunciava lá 100 anos atrás, 80 anos atrás. Inclusive, não só o Sutherland, aquela, não sei se é Ida Tarbell ou Aida Tarbell, que denunciou as falcatruas da Standard Oil Company, ela no livro dela, ela comenta, quando você olha, que compra de apoio, contratação de grandes defesas, é muito parecido com o Brasil. Aquele Estados Unidos lá, do crime do colarinho branco, lá no início do século, é muito parecido com o procedimento padrão dessas pessoas que estão envolvidas, não estou falando dos advogados, estou falando das pessoas que estão envolvidas, é muito parecido de 100 anos atrás. E só uma recomendação, se eu tiver algum amigo que mora lá onde Sutherland foi enterrado, eu prefiro que ele não passe hoje na frente do cemitério, porque pode ouvir algum barulho de ossinho tremendo lá, porque a coisa tá... Se Sutherland descobrisse o que estava acontecendo no Brasil hoje, ele poderia tremer lá no cemitério os ossinhos dele, viu? Doutor Fábio, a palavra do senhor, meu mestre. Que bom falar por último, porque eu tenho a possibilidade de integrar as coisas boas que eu ouvi de vocês todos, no ambiente de fala Bill, né? De fato, quando eu ouço a Elisa falando do bem jurídico, é muito importante a questão de separar o bem jurídico ofendido na lavagem, ou os bens jurídicos, a depender do modelo, em relação ao delito antecedente, porque este é o grande fundamento pelo qual a pena do delito de lavagem é uma pena distinta da pena do delito antecedente. Porque justamente os bens jurídicos ofendidos são diferentes, são distintos, e isso leva a uma autonomia do delito de lavagem. Tá? A ordem econômica ela é claramente ofendida, sobretudo na fase de integração dos recursos obtidos por crime,
na economia formal. E, portanto, a partir do proveito que o sujeito obtém, o lavador, com a integração na economia formal de produtos céleres, né? Nesse momento eu tenho uma ofensa à ordem econômica. Por quê? Isso é fundamental. Me deixa acrescentar um pouquinho, Elisa, né? É fundamental perceber que tem uma ofensa à ordem econômica porque aquele que tem valores oriundos de conduta ilícita, ele tem vantagens comparativas em relação a qualquer concorrente em qualquer ambiente negocial. Essa é a questão fundamental. E isso gera concorrência desleal. Se a gente olhar o artigo 170 da Constituição, um dos princípios que norteiam a ordem econômica no Brasil, o artigo 170 é da ordem econômica, um dos princípios versa sobre a lealdade concorrencial. Não existe nenhuma lealdade concorrencial quando, por exemplo, sei lá, o dono de um hotel numa cidade próxima do aeroporto de Curitiba, por exemplo, ele joga dinheiro de tráfico para dentro da estrutura negocial do seu hotel. Quando ele faz isso, ele consegue derrubar todos os concorrentes. Ele vai oferecer um quarto mais limpo, maior, com equipamentos novos, com móveis novos, e ele vai fazer isso a custo mais baixo. Por quê? Ele está injetando na atividade ilícita um dinheiro ilícito. Isso faz com que surja um efeito chamado efeito de ressaca, que é como a onda do mar que recua e arrasta violentamente o que tem na frente. Pois o que se arrasta adiante é o concorrente, que diante daquele concorrente desleal diz, ou eu também trato de integrar dinheiro sujo no meu negócio para concorrer com esse cara, ou eu saio da jogada. Tá? Ele força, portanto, o concorrente a eventualmente imitá-lo, e eventualmente se acompliciar com traficantes. Vamos pegar esse meu exemplo do hotel. E esse concorrente, por sua vez, esse segundo que imitou o primeiro, vai forçar um terceiro concorrente, e um terceiro forçar o quarto, e dali a pouco todo o setor hoteleiro de uma cidade, ou ele se acomplicia com traficantes para lavar dinheiro e poder concorrer um concorrente com o outro, ou saem do negócio os honestos e numa espécie de corrida dos desonestos, no sentido de saber quem é mais competente na sua própria desonestidade, ficarão no ambiente negocial, no final, só os hoteleiros que lavam dinheiro. Né? Então, esse efeito de ressaca, que é aquele que empurra o concorrente a imitar, produz um efeito em espiral, que é aquele que faz o segundo concorrente forçar o terceiro forçar o quarto forçar o quinto, e assim sucessivamente. Isso não é só na lavagem, é em todo o delito que diz respeito à atividade econômica. E é evidente que isso é completamente diferente da ofensa à saúde pública, que veio antes, por exemplo, num tráfico. Tá? Então é isso que justifica o fato de a pena do crime de lavagem ser uma pena diferente da pena do delito antecedente. Eu estou falando disso porque eu ouvi comentários sobre a pretensão de eventualmente trabalhar com a mesma pena do delito antecedente, que é uma proposta velha sobre crimes de lavagem, e na fala da Elisa fica claro por que isso não pode acontecer. Né? Quer dizer, a questão dos bens jurídicos. Diria mais, né, Elisa? Diria assim, ó, a administração da justiça, ela também pode se considerar ofendida junto com a ordem econômica, porque o delito pode ser pluriofensivo, isso não tem problema nenhum. E até, sobretudo, na fase de ocultação, enquanto não há integração, mas já há lavagem, talvez bastante interessante que se perceba esse dado da ofensa à administração da justiça. Mas, enfim, o delito, de fato, tem essa carga, sobretudo na integração da ofensa à ordem econômica, porque produz efeito de ressaca e efeito em espiral. E isso vai gerar, a longo prazo, um monte de problemas que eu não vou nem entrar, macro e microeconômicos, né? Mas, por exemplo, o monopólio do setor hoteleiro daquela cidadezinha, para ficar num exemplo. A falta de possibilidades de escolha por parte do consumidor, né? Esse é um exemplinho de outros tantos que podiam ser citados, tá? Mas, enfim. Em relação ao que o Panoeiro falava, é muito importante entender não só o sentido semântico dos verbos ocultar, sobretudo do verbo ocultar, está presente também num tipo equiparado com ele, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, dos quais eu vou falar, quando ele trata da guarda ou da manutenção em depósito de bens, direitos ou valores procedentes de infração penal, com o interesse de se ocultar ou dissimular a utilização desses bens, interesses, bens, direitos e valores. Não é só o sentido semântico é importante, mas tem uma outra coisa. Muitas vezes as pessoas não sabem por que a prescrição em delitos permanentes
começa a ocorrer começa a correr da cessação da permanência. O termo ACO da prescrição é a cessação da permanência nos crimes permanentes, né? Esse é o termo ACO, diz ACO, artigo 111 do Código Penal. Por que só começa a correr a prescrição quando cessa a permanência? Porque há um princípio que norteia a prescrição, que é o princípio da cessação do estado de ilicitude. É preciso que cesse o estado de ilicitude para que a gente possa mesmo subsumir adequadamente o comportamento ao tipo. E enquanto não cessa o estado de ilicitude, eu não sei exatamente qual é que é a consequência jurídico-penal e, de outro lado, qual é que é a adequação típica correta. Basta a gente pensar que, no caso da lavagem, para cada ato de ocultação ou de simulação, né, no caso especificamente da dissimulação, nós temos um delito distinto, tratado pelos tribunais normalmente como continuidade delitiva. Então, eu tenho que fazer com que acabe o estado de ilicitude, e nos delitos permanentes só acaba o estado de ilicitude na cessação da permanência, para que daí corra a prescrição. Então, é um princípio que norteia o tratamento do Instituto da Prescrição Penal, o princípio da cessação do estado de ilicitude. Por isso que eu gostei também de te ouvir, Panueiro, porque chamou atenção para essa questão de que muitos não têm interesse de que a prescrição comece a correr só quando cessa a ocultação. Mas vem cá, aí eu vou ter que desfazer a própria matriz do artigo 111 do Código Penal quando trata de delitos permanentes. Para além da questão semântica, muito bem colocada por ti, né, do significado do verbo ocultar. Enfim. E agora, para entrar especificamente no que me toca, né, e aqui já estou no final do tempo, mas veja, delitos equiparados previstos na legislação brasileira são os do artigo 1º, parágrafo 1º, e artigo 1º, parágrafo 2º. Tá? O primeiro é um delito de intenção. Ele trata de punir aqueles que, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos e valores procedentes de crime, ou contravenção de infração penal, convertem esses bens em ativos lícitos, adquirem, recebem, trocam, negociam, guardam, forma permanente, têm em depósito, forma permanente, as outras são instantâneas, ou importam ou exportam bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Isso é um dos tipos de lavagem, né? O legislador brasileiro que fez aqui foi tipificar uma das tipologias, né, tradicionalmente estudadas. Esse delito é um delito de intenção, porque o tipo penal é um tipo penal incongruente por excesso subjetivo. O agente, além de ter o dolo, ele tem que ter um elemento subjetivo diverso do dolo, uma tendência interna transcendente, de realizar, por exemplo, a conversão dos ativos em ativos lícitos para ocultar, dissimular a utilização de bens, direitos e valores procedentes de crime. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo numa exchange e negocia Bitcoin, tá? E eu sou traficante e eu tenho recursos procedentes de tráfico, se eu fosse uma exchange comprar Bitcoin, isso seria a mera conversão do dinheiro do tráfico em ativos lícitos. O cara, meu amigo da exchange, o gerente da exchange que faz o negócio e me ajuda, não praticaria crime nenhum se ele não tivesse fazendo a conversão em ativos lícitos, e Bitcoin é um ativo lícito, para me auxiliar a ocultar ou dissimular, eventualmente, o uso desses bens, para integrar meu patrimônio. Né? Então, quando esse agente faz isso, ele é um terceiro que auxilia o lavador. Esse delito não é um delito que necessariamente tenha como sujeito ativo o terceiro, mas, em regra, tem como sujeito ativo terceiros, e não o lavador. Pessoas que auxiliam o lavador, né? E auxiliam como? Praticando condutas, em regra, adequadas, mas que se tornam inadequadas porque tem o propósito delitivo de auxiliar o lavador a ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos e valores. Essa é a característica desse crime. E pode também ser praticado pelo próprio lavador. Se for praticado pelo próprio lavador, ele tem uma característica de tipificação antecipada do que seriam atos preparatórios, porque, na verdade, acaba antecipando o que seria um ato preparatório para ocultar, né? Quando eventualmente o sujeito converte em ativos lícitos numa autolavagem para ocultar, então eu já teria aqui uma espécie de tipificação antecipada, né, do que seria um ato preparatório por caput, tá? Agora, em relação aos terceiros, esse tipo penal é muito importante. Basicamente, o que ele está dizendo? Eu devo punir todos aqueles que, de alguma maneira, auxiliam alguém a ocultar ou dissimular
Cuida agora, a utilização. Isso também é diferente do caput. No caput se fala da ocultação, de simulação, da origem, da localização, da natureza. Aqui no parágrafo se fala da ocultação ou de simulação, da utilização. Agora, cuida, não precisa ocorrer a ocultação da utilização. A conduta tem que ser feita para que isto aconteça. Mas isso não precisa acontecer. Não esqueçamos que se trata de elemento subjetivo diverso do dolo. Tá? No artigo 1º, parágrafo 2º, que é a conduta do sujeito que simplesmente integra na sua atividade econômica ou financeira, utilizando bens, direitos ou valores procedentes de infração penal. Por exemplo, aquela passagem de filme com o Al Pacino, que a gente viu, que eu acho que é o primeiro filme do Al Pacino. Não é o primeiro, mas enfim, não interessa agora. É um dos primeiros do Al Pacino, tá? Aquela passagem podia muito bem significar uma cena brasileiríssima do assalto do Banco Central em Fortaleza e dos assaltantes que logo vão com sacos de dinheiro para comprar 11 veículos. Podia bem representar, em vez de entrada dos assaltantes no banco, a entrada dos assaltantes na concessionária. Né? E aí o que eu tenho é os agentes da concessionária, gerentes, diretores, quem atendeu, utilizando na sua atividade econômica de compra e venda de veículo, bens, direitos e valores, no caso valores, procedentes do assalto do Banco Central. Na época, não foram punidos porque o tipo penal exigia dolo direto, porque eles tinham que saber que os valores eram procedentes de crime. Isso acabou em 2012. Tá? Enfim, esse tipo penal, ele é um tipo penal que tem uma meta político-criminal. É deixar o lavador sentado sobre uma montanha de dinheiro. Como eu li uma vez, já não me lembro a referência. Mas eu lembro do Tio Patinhas, aquele personagem de história em quadrinho, que ficava sentado numa piscina de moeda. Pois o lavador, a meta político-criminal desse dispositivo é deixar o cara sentado sobre o dinheiro. Isso é, a ideia de que ninguém seja parceiro de negócio nenhum do cara que tem dinheiro sujo, de maneira, de certo modo, asfixiar o trânsito desse dinheiro. Tá? E aí é que entram os alertas relacionados a uma eventual mudança na nossa lei de lavagem. São alguns alertas. Eu quero falar rapidamente de 2. Primeiro deles, é muito comum trabalhar nesse momento a ideia de que determinadas ações seriam neutras e, como tais, não criariam riscos além do limite de permissão para o bem jurídico, no caso, ordem econômica. Por exemplo, o problema dos honorários maculados. Tá? O problema dos honorários maculados não é no artigo 1º, parágrafo 1º que entra, como muitos consideram. Claro, se o advogado recebeu honorários maculados para auxiliar o cliente a ocultar ou dissimular, bem, aí artigo 1º, parágrafo 1º. Agora, o só recebimento de honorários maculados na atividade do profissional liberal da advocacia é a utilização na sua atividade econômica de bens procedentes de crime. E tem precedente da Corte Superior Alemã dizendo que se trata de delito de lavagem. E aí se diz assim, olha, é uma ação neutra do advogado, ele recebeu honorários maculados, porque afinal de contas, o réu tem direito à ampla defesa, faz parte da ampla defesa a escolha do advogado. O advogado escolhido, por outro lado, tem o direito de cobrar pelos seus serviços e, portanto, o pagamento desses honorários está dentro do ambiente da atividade da advocacia essencial à administração da justiça, que espectra no 133 da Constituição. Tudo dentro do trânsito usual da advocacia. Como se fosse trânsito usual da advocacia, alguma coisa assim, doutor, eu não tenho dinheiro para lhe pagar hoje, mas o senhor leu no jornal o mês passado que encontraram um cara sem a cabeça estava de um lado e o corpo do outro no parque aqui da cidade, que levaram um carro dele. Pois é, esse crime não descobriram que foi meu. Mas eu fui o responsável, ninguém sabe ainda, porque eu pintei o carro, era branco, ficou preto, mas o senhor pode pegar de honorário. O dia que isso consistir na realização da atividade essencial à administração da justiça, significa que a República ela está endossando como essencial à administração da justiça a possibilidade de o delinquente bem-sucedido
fazer uso do dinheiro sujo que recebe para ter uma melhor defesa. É como se a República incentivasse os delinquentes a serem melhores na sua delinquência, para terem uma ampla defesa, melhor ainda que aquele delinquente incompetente que não consegue isso. Coitadinho. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, que os papéis sociais que fundam o que é uma ação neutra e que fundam os limites da fronteira entre o risco permitido e o risco proibido, do limes romano, né? Fronteira do império, pois o que funda essa diferença é o papel social, e o papel social é bastante manipulável. É evidente que existe o direito de ampla defesa. É evidente que faz parte dele escolher advogado. É evidente que o advogado escolhido deve cobrar por isso. E isso é tudo adequado e lícito. Agora, não é nada evidente que o valor pago como preço desses honorários seja valor captado de maneira criminosa. Isto não é nada evidente. Não é nada evidente. Tá? A ampla defesa consiste na chance de eu escolher meu defensor com o dinheiro lícito que me caiba no meu bolso e que eu possa pagar. Isto a República garante. A República garante para qualquer um que, com seus recursos lícitos, possa escolher o defensor que mais goste. E o defensor, por sua vez, faça a defesa. Ah, mas eu quero fazer a defesa e o cara não tem como pagar com recursos lícitos. Bom, pode fazer pro bono, se quiser. Não tem problema nenhum também. Está dentro do Instituto da Ampla Defesa. O que não está dentro, e não é de nenhuma maneira ação neutra, é a gente considerar que alguém possa ter, inclusive, uma defesa superavitária, melhorada, né? Por conta de recursos havidos desonestamente. A república que achar que isso é adequado parece ser uma república que milita contra a administração da sua justiça e não a favor. E se eu leio o Estatuto da Ordem e o Código de Ética, principalmente, eu acho que eu vou encontrar uma delimitação do papel social do advogado muito clara nesse sentido. Essa é uma questão. Eu não vou trabalhar a segunda porque estourou meu tempo, mas eu quero mostrar para vocês, ou deixar bem claro, que a questão dos limites de uma ação neutra é uma questão, é muito manipulável o que é o papel social. Tudo bem, eu posso até dizer que não há imputação objetiva ao agente que age de maneira neutra, porque ele fica dentro dos limites de permissão. Agora, quando eu desço a definir nos casos concretos qual é a ação neutra e qual não é, isso é objeto de profunda manipulação. E red flags, né? Red flags é o tema né? Eu temo que se queira, através de uma reforma da lei brasileira, definir esses limites e definir de uma maneira eventualmente inadequada. Tá? Então é isso, quer dizer, são considerações iniciais, tem considerações para fazer em relação à eventual restauração da necessidade de dolo direto em algumas das hipóteses típicas, né? Se abandonando a possibilidade do dolo eventual, quando a gente sabe que, em regra, a lavagem, que é um crime econômico, tem característica de dolo eventual, sobretudo porque no ambiente elevado de uma empresa, é muito comum que alguém diga, faça o resultado, como o senhor vai fazer, problema seu. Ou seja, o superior se coloca numa situação de cegueira muito facilmente, porque ele tem poder de mando dentro de uma estrutura empresarial. Crimes econômicos não são empresariais e empresariais não são econômicos, mas eles têm simbiose. Costumam estar cumulados e se repetir em todos os setores na base do Sutherland, para fechar. Já que ele falava que o delito ele é fundado em associação diferencial, né? Eu me associo a um grupo, me diferenciando dos demais, como repetindo as práticas desse grupo, honestas e desonestas. Ele só vai explicar por que alguém cometeu o primeiro crime, mas isso ele não vai resolver agora. Presidente Arthur. Obrigado, professor Fábio, também muito esclarecedora, muito instigante a sua fala, nos faz também pensar bastante, tantas questões, né, sendo aí objetos de uma grande preocupação. Eu acho que é isso que fica desse nosso primeiro diálogo, se Deus quiser, primeiro de vários outros, há uma preocupação com o que possa vir de mudança legislativa. A lei ela tem 22 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? É uma lei recente, né? É uma lei que acompanha o processo de globalização, enfim, não vou aqui, acho que todos
mas a gente vê com muita preocupação. Ela foi mudada 2, 3 vezes, para não falar de reformas administrativas que implicitamente acabaram pegando ela, e a gente nós estamos muito preocupados, né, com essa possível flexibilização. Isso está nos jornais, não é palavra minha, uma possível flexibilização, né, um predomínio, com todo respeito, de até numericamente de advogados de defesa nesse. É claro que isso ainda vai passar pelo parlamento, isso é só com todo, né? Ainda tem várias comissões, imagino eu, né? Mas nós estamos muito preocupados, sim, com o que está acontecendo. Eu tive no ano passado, exatamente em Minas Gerais, na Associação Mineira de Ministério Público, o professor Lélio, lá atrás, há um ano atrás, eu falava que estava vendo com muita preocupação. Não sou nenhum vidente, mas há um ano atrás eu falei que estava acontecendo. Isso era antes de ter aquela decisão do Supremo, né, que mudou a questão da segunda instância, o que já estava já, né? Então é isso, professor Lélio, da minha parte eu fico muito, muito feliz de ver aqui, né, de ouvir, de aprender com os colegas professores. Eu acho que foi uma excelente iniciativa. Nós do CPJM estamos também muito, muito honrados de estar aqui participando, né? E vamos em frente, né? Vamos para o próximo debate. Eu acho que vale a pena. A gente todos estamos aqui muito preocupados com o que está acontecendo, mas temos que perseguir na luta, né? De uma mudança no país melhor, né? Para deixar Sutherland quietinho lá na tumba dele, né? E vamos tentar ver se a gente consegue seguir adiante. Muito obrigado pela oportunidade. E vou passar a palavra para o doutor Panoeiro fazer o convite já para o nosso segundo diálogo, né, doutor Panoeiro? Seria interessante o senhor falar Então, e agradecer a todos os presentes, a doutora Elisa, doutora Elisa, os alunos da EMERG dela, tá aqui, tá toda hora mandando aqui, nossa, Léo, traz a Elisa de novo aí, doutor Fábio também, e o doutor Arthur e o doutor Panoeiro são donos aqui também do canal aqui, eles mandam aqui o que eles falaram. Doutor Panoeiro, se o senhor puder fazer umas considerações aí sobre o nosso segundo evento e convidar as pessoas para assistirem? O senhor está mudo, vou abrir. Seguir com os... Oi. Beleza. Tirou? Ok. Nós vamos prosseguir na quinta-feira, então, com os diálogos e receberemos, então, o desembargador Flávio Horta para tratar da questão do elemento subjetivo na lavagem, né? Receberemos ainda o doutor Fábio Nazaré, promotor de Justiça de Minas, para tratar da questão da sonegação fiscal com lavagem de dinheiro, por conta da sua atuação naquela operação direto com o dono, que envolveu o fundador da Ricardo Eletro, um esquema grande de sonegação com lavagem, né? E também o superintendente da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, o doutor Tássio Musi, que vai falar sobre corrupção e lavagem de dinheiro. São todos temas controversos, para que vocês tenham uma noção do que será tratado. Um dos advogados que compõe a comissão como consultor, o doutor André Calegari, ele entende que não existe concurso material entre corrupção e lavagem. Ele entende que o recebimento de valores é um exaurimento. Como eu, infelizmente, não vou me poder fazer presente por razões de um outro compromisso que eu acabei não conseguindo desmarcar, eu vou deixar aqui uma provocação para o doutor Lélio levar adiante no dia. A minha provocação é a seguinte: no julgamento do mensalão, doutor Lélio, tem 5 minutinhos? Que eu acho que também o doutor Fábio quer complementar. CPJM que manda, meu amigo. Não, então só 5 minutinhos. Não, eu não chego a tanto. Mas só uma reflexão minha mesmo, assim, para a gente pensar. Na ação penal 470, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro por mandar sua esposa buscar um pacote de dinheiro lá deixado pelo Marcos Valério. Como bem colocou o doutor Fábio Guarani, ocultação tem um outro sentido, não é simplesmente pegar e botar dentro de uma bolsa escondido que isso é lavagem de dinheiro. Óbvio que não. E a questão toda ali dizia respeito a se esse ato de mandar a mulher no lugar, pegar o dinheiro, se isso seria lavagem. E eu acho que aí
cabe a cada um de nós, que é do Ministério Público, que é responsável pela acusação, fazer uma meia-culpa de entender que não tem lavagem de dinheiro quando um policial pede uma propina e chama o garoto de rua e pede para ele buscar o dinheiro. O garoto de rua participa do crime do policial, pode eventualmente ser um favorecimento real, se você entender que não existe concurso de agentes até o exaurimento, ou então ele é um partícipe na própria corrupção, se ele sabe que está buscando ali o dinheiro da corrupção. Era o caso da esposa do João Paulo Cunha. Não era uma operação de ocultação. Só que o que aconteceu? Quando nós fazemos acusações ruins, nós abrimos uma porta de onde vão sair teses jurídicas extremamente ruins e contrárias a tudo que a gente construiu. Qual foi a consequência disso? Montou-se uma tese de que o recebimento do dinheiro ali era o exaurimento da corrupção. Então, como a lavagem de dinheiro deveria surgir numa etapa posterior, não haveria lavagem naquele momento. Eu me lembro que o Pierpaolo Bottini, professor da USP, conhecido, renomado, com um livro sobre o tema, participou de um evento na PGR, para o qual foi indicado para substituir o doutor Arthur Gueiros, e os colegas procuradores perguntaram, mas doutor Pierpaolo Bottini, tudo bem que é exaurimento, mas não existe um tal de concurso formal impróprio? E aí ele saiu-se que a questão não fora discutida. Tudo bem, é recurso da defesa, você só pode atender a tese da defesa, mas há uma certa amnésia em relação a alguns institutos. Eles parecem que somem da dogmática penal na hora de construir uma tese. E é interessante o cara dizer assim, o receber na corrupção é exaurimento, porque o crime já está consumado, mas receber com um mecanismo que já faz receber de modo distanciado o dinheiro por parte do corrupto, ou seja, o mecanismo de recebimento já é um mecanismo que, ao mesmo tempo em que recebe, já serve para distanciar o valor dele, de modo que seja, por exemplo, numa conta de terceiro, numa conta de uma pessoa jurídica, sim, recebeu mediante um falso contrato de uma empresa. Esse mecanismo de recebimento, ele adiciona ao exaurimento alguma coisa. Exato. E aí entra o concurso formal. Exato. Não, e é o que eu coloquei, que é a provocação que eu quero que o senhor faça, que é a seguinte, quando nós pensamos em imposto de renda, você pode considerar renda através da disponibilidade jurídica, ou seja, a possibilidade de dispor do dinheiro, ou disponibilidade econômica, incorporar o dinheiro no patrimônio. Ora, se eu ajusto, por exemplo, uma propina com terceiro, mas eu falo o seguinte, deixa o dinheiro aí, que eu vou te dizendo como é que você vai me pagando. Deixa o dinheiro aí, que você vai pagar a prestação do apartamento no mês que vem. Deixa o dinheiro aí, que você vai pagar a minha empregada doméstica. Eu pergunto, eu não estou tendo disponibilidade jurídica daquele dinheiro, eu já não consumei, mas fica-se preso a uma noção físico-causal de crime, como se eu precisasse entregar fisicamente o dinheiro. Olha que o doutor Fábio Guarani discutiu com a gente aqui criptomoeda, a gente está discutindo Bitcoin, a gente está discutindo que o dinheiro transita em conta corrente e quase a gente não transita, tirando o corrupto, que corrupto quase sempre transita com muito dinheiro em lugares não muito adequados para ser transportado, né? É como aqueles precedentes do Paraná. Isso é bem engraçado, porque tu olha nos comentários da lei de lavagem, os caras discutem, uns dizem é material o crime, outros dizem é formal, outros dizem é crime de mera conduta. Veja, essa classificação é uma classificação final do século XIX do causalismo. Ela é típica da época em que os resultados eles tinham reflexo no mundo do ser, né? Resultados de modificação no mundo exterior. Quando a gente fala agora da ocultação de um direito, sobretudo no meio ambiente digital, né? Revolução 4.0, integração do digital, isso não tem sentido nenhum, né? Não. Então, assim, exatamente, assim, a gente vive numa coisa... Então, eu digo o seguinte, vamos interpretar o jurídico como jurídico, vamos ler o jurídico, essa nossa realidade posta, como ela é colocada dentro da nossa realidade. Então, ou seja, eu queria que o senhor provocasse o doutor Tássio para falar, o senhor concorda? Agora, apenas deixando claro, porque o doutor Arthur me provocou outro dia, a gente discutiu isso, eu não acho que o dinheiro guardado dentro de uma cueca, ou guardado dentro do armário, ou no cofre, seja lavagem, aquilo ali em si. Mas é, aparentemente, uma situação atípica, que pode denotar um expediente anterior de lavagem, circulação do dinheiro já em contas de laranja, fachada, e aquilo ali que nós estamos vendo é a integração, é a etapa final do procedimento.
Então, era essa só a minha fala derradeira em relação à apresentação de hoje. Agradeço mais uma vez, doutor Lélio, pela acolhida, professor Arthur pela organização, doutor Fábio e doutora Elisa por terem aceito o meu convite, tão em cima da hora, porque realmente eu saio, confesso, saio melhor desse debate, porque me areja realmente o pensamento. Muito obrigado. A doutora Elisa quer falar e doutor Arthur, mas o doutor Panoeiro, pode ser até indiferente, mas que é uma situação indiciária de 70 graus, álcool 70 graus né? É um calor, né? Arde. Que ele pega fogo espontaneamente. Então, presidente, doutora Elisa quer falar, o senhor? Qual ordem que você quer fazer? Doutor Arthur, qual ordem? Doutora Elisa, o senhor? Doutora Elisa, por favor. Doutora Elisa primeiro. Só queria agradecer a oportunidade de ter participado desse primeiro debate, né? Foi extremamente interessante, preocupante, sobre vários aspectos, né? Nós estamos aqui em vias de modificação da lei e a perspectiva é extremamente desfavorável, né? Além do crime em si de lavagem apresentar dificuldades em termos de investigação criminal, não é um crime fácil de você apurar, um crime trabalhoso que coloca a gente que trabalha com a investigação, coloca o Ministério Público sempre alguns passos atrás dos criminosos. A gente está diante de uma nova legislação que vai dificultar ainda mais, não é, o nosso trabalho, a apuração do crime de lavagem, a punição, sabe-se lá qual é a modificação que vai vir. Então, acho que todos nós devemos ficar vigilantes, acompanhando passo a passo tudo que está acontecendo e esses debates aqui, esse diálogo é fantástico. Eu já estou ansiosa para quinta-feira, agora como ouvinte, ver qual vai ser o tema aí da segunda rodada. Obrigada a todos. Obrigado também, doutora Elisa, professor Panoeiro, professor Fábio. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo a discussão, vamos seguindo o debate. Eu acho que a gente pode fazer participar, né, de um importante contraponto, seja, né, como professores que somos, sejam através de centros de estudo e investigação ou associações, né, de diversas ordens, para também expor as nossas opiniões a respeito do que está acontecendo. Muito obrigado. Então, até a próxima quinta e vamos ver o que vai vir pela frente. Beleza. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, doutor Elisa, doutor Arthur, doutor Fábio, doutor Zé. E até a próxima. E obrigado pelo CPJM, o nosso grande parceiro aí. Um grande abraço, até quinta-feira. Felicidade para